companheiros, companheiras que estão aqui, quem está via Zoom participando da reunião, também quem está nos acompanhando pela TVPT, que eu acho que estamos na TVPT. Então, boa noite a todos aí que acompanham a TVPT e estão acompanhando esse evento. Quero cumprimentar a Lucinha, parabenizar o trabalho dessa moça aqui, que é um trabalho vigoroso, firme, forte, que deu uma outra dimensão aí para a organização dos setoriais e para a relação com os movimentos populares. E eu acho que traz para o partido essa alma da base partidária, né, presente nas nossas instâncias, nas discussões, ainda que com todas as dificuldades, mas movimentando o partido. E a gente sabe o quanto isso foi importante durante todo esse processo nosso de resistência, de enfrentamento e depois da campanha eleitoral para a vitória. Então, parabéns, Lucinha. E, obviamente, te cumprimentando, eu cumprimento todos os companheiros que são secretários de movimentos populares e de políticas setoriais do nosso partido. Cumprimentar também o Guilherme, que está aqui representando as secretarias estaduais, parabenizar os nossos secretários pelo trabalho, cumprimentar a Tatiana, que também é do nosso setorial de Economia Solidária, que também tem se desdobrado aí, feito um grande trabalho de interlocução, o Jaci, nosso presidente aqui do Distrito Federal, do PT do DF, também cumprimentar o Paulo Camoto, presidente da Fundação Perseu Abramo, Tereza Leitão, que é da CAED, né, do Setorial de Educação, também muito ativo, né? E dizer para vocês que na realidade, o Partido dos Trabalhadores ele é o que é porque tem essa relação com a base social, que tem essa relação com os movimentos organizados, com os movimentos sindicais e que cuida de continuar tendo isso apesar de disputar a institucionalidade. Eu lembro que o PT passou por uma discussão se ia ser um partido institucional, disputar a eleição ou não ia, ou se só ia ser partido ligado aos movimentos sociais, aos movimentos de base e atuar fora da institucionalidade. Eu acho que nós conseguimos amadurecer e ter uma decisão que, sim, nós íamos participar dos espaços institucionais, portanto, a gente ia disputar as eleições para presidente, para governador, para prefeito, para deputados, para vereadores, mas nós também iríamos sempre apostar nessa relação de base com os movimentos sociais, com os movimentos populares. Eu acho que está exatamente aí o sucesso que é o PT. Com todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e passamos por muitos, inclusive com um período de distanciamento da base social, mas com todos esses problemas é exatamente isso. É essa visão que dá a fortaleza que é o PT, que dá a força que é o PT, que é o maior partido hoje que nós temos no Brasil, eu não tenho dúvidas disso. O maior partido entre esquerda e direita, porque não basta você ter 90 deputados no Congresso Nacional, ou só ganhar as eleições. Você tem que ter vida, você tem que ter organização, você tem que ter dinâmica, e é isso que o PT tem. E a gente só conseguiu enfrentar o que nós enfrentamos com o golpe contra Dilma, depois com a prisão do Lula, porque nós temos essa base social. E teve um momento que era só nós. Nós, absolutamente nós, né? Nós com os movimentos, com os partidos ali mais ligados a gente, das esquerdas, mas era a gente que enfrentou. E se nós não tivéssemos feito aquela luta e aquele enfrentamento, nós não teríamos proporcionado que Lula disputasse as eleições de novo. O pessoal diz sempre para mim, nós precisamos fazer nós fizemos e precisamos fazer uma grande composição política, né, para que Lula pudesse disputar. É verdade, nós precisamos fazer aliança. Fizemos essa aliança política ampla, fizemos mais ampla no segundo turno, como disse a Tereza, estamos tendo que fazer mais ampla agora para governar, mas se não fosse a resistência da nossa base social, o enfrentamento que nós fizemos, nós não teríamos como fazer uma aliança. Nós tivemos que resistir para dizer, estamos vivos, olha aqui, ó, ninguém vai nos matar, estamos aqui firmes e fortes, e nós sobrevivemos a tudo isso com essa força, com essa luta. Eu me lembro que foi a vigília Lula livre, as dificuldades que a gente teve, as manifestações que a gente fazia, aquelas sessões de julgamento do Lula, aquilo tudo que a gente passou, os problemas que a gente tinha na rua, o avanço da extrema-direita, a agressão que a nossa companheirada sofria, mas ninguém baixou a cabeça. Todo mundo ficou firme ali, ficou firme. E foi essa firmeza, foi essa resistência que nos proporcionou a gente fazer essa aliança e levar Lula de novo à presidência da República, a subir a rampa do Palácio do Planalto como ele subiu, né? Com aquela representatividade do povo brasileiro. Então, a gente tem que se orgulhar muito disso que nós somos, se orgulhar muito desse partido e se orgulhar muito dessa organização que vocês fazem. Porque os setoriais e as secretarias,
né, que são setoriais, elas que fazem a relação com a sociedade brasileira, que fazem a relação com os movimentos organizados, que fazem a relação, né, com o povo que utiliza muitas vezes de serviços públicos e que precisa ter como se organizar, protestar, para poder ter esses serviços melhores, né? Veja só o que é a educação, a nossa articulação na educação, na saúde, né, na assistência social, que tem a ver com políticas públicas diretas. Claro, todos os outros setoriais têm, né, agricultura, né? Então, olha a riqueza que é isso. E olha como isso dá capilaridade ao partido e dá movimentação. Então, é muito, muito importante a gente ter essas secretarias. Sei que teve um período que o partido teve dificuldades, a gente teve um afastamento, mas depois a gente conseguiu recolocar as coisas no eixo e estamos construindo. E daqui para frente tem que ser cada vez mais forte, cada vez mais estruturado, cada vez mais presentes na discussão das políticas do partido e nas discussões que a gente faz no âmbito das direções. E óbvio que agora a gente tem um outro desafio, que não é ganhar uma eleição, ganhar a eleição nós ganhamos, derrotamos Bolsonaro, mas a gente tem esse embate na sociedade com o bolsonarismo, com a direita, que está aí, né? E não recuou, muito pelo contrário, vem para cima. E se organiza também. E não é só em redes sociais, não. Ela se organiza nos territórios, se organiza a partir dos movimentos, se organiza a partir de pautas da sociedade. A gente tem que saber isso, e por isso tem que fazer essa disputa, a partir da nossa organização da mesma forma, nas redes sociais, nos territórios, nas pautas da sociedade, né, nas áreas que nós militamos. A gente vai ter que fazer. Esse é um governo de disputa política, não é um governo que a gente ganha e pode acomodar. É um governo de disputa política, por isso nós temos que politizar ao máximo, explicar para a sociedade por que nós estamos tomando as medidas que nós estamos tomando, por que a gente recolocou todos esses programas de volta, por que a gente acredita no Minha Casa Minha Vida, por que a gente fez o Bolsa Família revigorado, por que a gente está fazendo as ações de saúde, por que a gente está fazendo mais médicos. Nós temos que explicar, porque não adianta você fazer, a sociedade não vai se autoconscientizar. Porque aí nós vamos continuar tendo gente que é beneficiária de programas desses e que vai votar para a extrema-direita, vai votar para o Bolsonaro e vai dizer que aquilo que ela está recebendo é de mérito. Obviamente que o mérito é importante, mas se não tiver oportunidade, você não realiza teu mérito. Então nós temos que mostrar por que a gente faz diferente da extrema-direita. Isso se chama politizar o processo. Então, o debate político tem que existir, tem que ser forte, tem que ser firme, tem que ser presente, tem que ser de dentro do governo para fora, tem que ser do nosso partido para a sociedade. E esse aqui é o partido do presidente da República, é o maior partido de sustentação da nossa aliança. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, né? E é um governo também de disputa de posicionamento, porque com a aliança que nós fizemos, colocando para dentro, inclusive, partidos de direita para ter base no Congresso, obviamente que eles disputam conosco também a linha de governo. Quando vai um projeto para a Câmara, para o Senado, para o Congresso, vai do jeito que o governo quer, mas não sai igual. E lá dentro a gente tem que fazer a disputa. Agora, como nós somos minoria, nós só vamos ter força para fazer a disputa se a gente tiver organização social, se a gente tiver organização popular, se a gente tiver apoio da sociedade. Então, a gente continuar se organizando e fortalecendo esse vínculo é fundamental. Por isso, os comitês de luta são fundamentais. Aqueles comitês que nos ajudaram no enfrentamento do golpe contra a Dilma, que nos ajudaram para enfrentar a prisão do Lula, né, toda a perseguição do PT, que nos ajudaram para ganhar a eleição, eles são importantes para nos ajudar a governar. O governo tem que ter popularidade, porque se não tiver esse lastro com a população, o Congresso Nacional, do jeito que é, na primeira oportunidade, tenta dar o bote. É isso que está colocado. Então, por isso a importância da gente estar nessa organização. Então, saudar esse encontro, Lucinha, saudar esse trabalho que vocês fazem. Sei da importância que a Secretaria teve na organização dos comitês, junto com a SORG, junto com a formação, né? Esse movimento da formação política também é muito importante. Muito importante. É através da formação que você vai mudando a consciência, que você vai trazendo as pessoas para a realidade. Então, o PT fazer, nós já estamos na quarta rodada do Nova Primavera, mas esse ano a gente tem outras coisas, né? Tem formação para dirigentes, tem a formação já para quem está entrando no PT, tem a formação de educadores, formação para os comitês populares, vai ter formação para os candidatos e candidatas para 24. Então, isso é muito importante. E óbvio que também nós temos que nos preparar para a eleição de 2024.
né, que é a antessala da eleição de 2026. É o que nós fizermos de organização, tivermos força política nessa eleição, isso vai ter consequência em 26. E aí é importante a gente ter a diversidade das candidaturas nossas. Nós temos que ter muitas mulheres candidatas, nós temos que ter muitos negros, negras candidatas, nós temos que ter muitos jovens candidatos, LGBTs, indígenas, a diversidade, o povo trabalhador, a diversidade do povo brasileiro, que está expressa aqui, nos setoriais, né, através da nossa Secretaria de Movimentos Populares. Sei que vocês já estão pensando nisso, no incentivo das candidaturas, vamos ter a formação, vamos ver como é que a gente ajuda em pré-campanha, mas tem que ser desde já, né? Os companheiros e companheiras têm que colocar os nomes e tem que construir as campanhas. Não adianta pôr lá na frente, que daí não consegue fazer. Nós temos que triplicar o nosso número de vereadores. Hoje a gente tem 2.600. É pouco, né, para a dimensão que é o Brasil. Nós temos que, no mínimo, triplicar. E a gente tem gente para isso. E vai no embalo do governo do presidente Lula, das entregas que nós vamos fazer, da disputa que a gente vai ter na sociedade. Então, se preparem, que vai ter muito trabalho. Vocês acharam que ganhar a eleição facilita? Né? Facilita o trabalho, mas continuar tendo muito trabalho. Né? E é claro que é melhor trabalhar com a vitória do que trabalhar na derrota. Né? Então, nós temos que agradecer muito o povo brasileiro por ter nos dado essa oportunidade, agradecer muito a todos que lutaram com a gente, que acreditaram e que acreditam, né, nessa luta que a gente faz e aproveitar essa oportunidade para a gente, de fato, construir um projeto político, progressista e popular nesse Brasil. E isso não se faz só em 4 anos. Então, a gente tem que estar preparado, porque a caminhada é longa e vai ser de disputa. Então, parabéns, sucesso para vocês e um bom trabalho. Não sei se vocês continuam amanhã também com atividades, né? Vão finalizar no Foro de São Paulo. Muito bem. Então, um bom trabalho para vocês, sucesso, e a gente está junto aí. Conte com a direção nacional do partido, tá bom? Abraço grande.